Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos dar início a aprender Python do zero, tá bom? Primeira coisa, antes de começarmos a aprender a programar, é lembrar que o motivo pelo qual aprendemos a programar é para que nós possamos dizer ao computador o que ele precisa fazer e fazer com que ele siga os nossos comandos, ok? Então nós precisamos ter em mente que ele só faz exatamente aquilo que nós mandar, tá bom? Então programar, gente, é ensinar o computador a resolver um problema. Mesmo jeito que você escreve o quê? Uma receita de bolo. Basicamente, se a gente fosse escrever uma receita de bolo, como a gente faria isso? Né? A gente falaria, olha, pega a farinha de trigo, quebra os ovos, misture tudo e se por 40 minutos. Basicamente seria algo desse tipo, na verdade. Enfim, o computador, gente, ele não inventa, tá? Ele só segue os passos que nós instruímos a ele, tá bom? Bem, basicamente, gente, a gente vai conversar com ele, tá? Sim, a gente vai conversar. A gente vai conversar com ele, gente, utilizando a linguagem de programação. No nosso caso, nós vamos utilizar a linguagem Python. Mas poderia ser qualquer outra linguagem de programação. Poderia ser C, C++, Java e entre outras, tá bom? Bem, coisa, gente, que eu quero nesse exato momento que você coloque na sua mente é que nós vamos estar utilizando, tá, o inglês simplificado para dar ordem. Que a gente vai observar que os comandos ele está em um idioma e não é no nosso idioma, tá bom? Ele está em inglês e é utilizando, tá bom? Esse idioma simplificado que a gente consegue dar ordem para ele, que a gente consegue conversar com ele, tá bom? Vamos lá, vamos para o nosso primeiro comando, tá? Vamos aprender hoje, né? Como imprimir no console, como imprimir no terminal Python, tá? Bem, suponhamos que nós queremos imprimir no nosso terminal a palavra Olá Mundo. Como nós faríamos isso, tá? Vamos ver isso na prática. Bem, eu já tenho aqui, tá? Uma pasta que eu criei chamada Aprenda Python do zero. Dentro dela eu vou criar um arquivo que eu vou chamar main.py. Você pode dar o nome que você quiser, porém o ponto .py ele tem que vir porque nós estamos utilizando o quê? A linguagem Python. Bem, presta só atenção uma coisa. Só essa palavrinha aqui, tá? Print. Essa palavrinha aqui, o que significa em nosso idioma, em português, tá? Ela significa imprimir, certo? Certo. Só que legal. Se nós falamos para ele o quê? Ó? Imprime, mostre para nós na nossa tela, no terminal, no nosso console, que, aspa dupla, olá, mundo. Bom, basicamente, nós estamos falando o que para ele? Olha, imprime, mostre na tela a mensagem Olá, mundo. Como que ele sabe isso, Jéssica? Bem, ele sabe, gente, porque isso daqui, olha só, ele é uma função. O que é função? Interessa no momento, acredite, tá? Vamos dando cada passo, seu passo. Não vamos sair tropeçando, tá bom? Então, sabe, só uma coisa que você tem que entender nesse momento. Isso aqui é uma palavra reservada em Python, quer dizer que o nosso computador, que é um compilador, ele entende que isso aqui é para imprimir algo na tela, tá bom? Ele vai imprimir isso no nosso terminal. Bem, o que ele vai imprimir? O que tem aqui dentro. Olha só, temos aspa dupla, mas poderia ser aspa simples. O que isso significa, Jéssica? Isso significa que nós temos uma string. O que é string? Não interessa ainda, tá? A gente vai aprender na próxima aula. Vamos dando um passo de cada vez. O que interessa é que o nosso computador, ele entende, quando ele olha para essa aspa, seja ela dupla ou simples, que nós vamos estar passando um texto para ele. E isso é o quê? É o que nós queremos imprimir no nosso console. O que nós queremos imprimir? Isso aqui, tá bom? Então, quando a gente salva e roda, tá bom? Como é que eu salvei? Eu dei Ctrl S, tá? Então ele salva e aí eu vou estar o quê? Rodando aqui. E olha só o que ele imprimiu. Olá, mundo. Bem, o que mais que eu quero que você entenda nessa aula, tá? Que você entenda que
Esse arquivo aqui, ele é um script, tá? E esse script é o que o nosso computador ele lê, que o nosso compilador vai ler. A gente vai chamar de computador no primeiro momento para que vocês possam entender que ele está lendo. Mas quem lê, gente, é o compilador, tá bom? Bem, ele está lendo. E o que ele está lendo? O nosso script. E como ele lê o nosso script? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então, ele vai começar lendo daqui. Ele pega aqui essa palavrinha, print, ele já sabe. Ela quer imprimir. A pessoa que está digitando esse código, ele quer imprimir alguma coisa. O que ele quer imprimir? Olha, temos aspa dupla. Ele quer imprimir um texto. Bem, o texto está aqui dentro. Então, ele vai pegar esse textinho aqui, ó, tá? E vai retornar aqui, imprimindo para nós o que é o Olá Mundo. Então, eu espero que você tenha entendido, tá? Que você tenha compreendido do que a gente vai conversar com o nosso compilador, vai conversar com o nosso computador, vai passar as instruções, tá? Utilizando uma linguagem para começar o que? Essa linguagem é Python, tá? E a gente vai conseguir fazer com que ele faça aquilo que a gente quer que ele faça, tá? Bem, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, gente, que se a gente passar as coisas certas, ele faz certo. Se a gente passar errado, ele faz errado. Por exemplo, se eu queria colocar um texto, eu precisava da aspa dupla. Suponhamos que eu esqueço de uma da aspa. Bem, ele já está dizendo, ó, isso aqui está errado, tá? Quer dizer, eu estou passando errado, ele vai fazer errado. Quer dizer, deu erro, entendeu? Ele não conseguiu fazer porque a gente não fez certo. Então, ele realmente vai seguir passo a passo daquilo que nós passamos, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!